Fala aí, gente. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. A gente está muito feliz de poder, nesse primeiro domingo do ano, aí logo no segundo dia, poder já ter um tempo com vocês. Claro que totalmente online. E a gente está aqui, eu, o Rafa, o Eliabe, produzindo isso e trabalhando esse sonho. Esse primeiro domingo a gente poderia pular e não ter nada, mas a gente fez questão de começar esse ano com uma palavra, uma orientação, de uma forma um pouco diferente. Mas a gente está muito feliz, você que está chegando aí, vai convidando o pessoal, vai chamando a turma, vai sentando e vamos juntos aqui. Eu quero começar esse nosso tempo com uma oração e depois a gente vai repartir um texto bíblico com vocês. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e nos permitido viver muitas coisas. Nesse dia, nós te pedimos no nome de Jesus que mais uma vez traga a tua orientação para os nossos corações e que também seja para todos nós, né? Para nós que estamos aqui e para aqueles que estão em casa, uma palavra de direção, não apenas do nosso coração, mas especialmente da tua boca aos nossos corações, né? Do teu coração ao nosso coração. Nos encontra nesse tempo e fala conosco no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, a gente quer ler o texto com vocês, um texto bem conhecido, uma coisa que está bem forte no nosso coração. Texto de Lucas, capítulo 24. O Rafa vai ler aqui a partir do capítulo 15 e a gente vai conversando um pouco com vocês a respeito desse texto. Então, Lucas 24, a partir do 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Aí. Amém. Bom, algumas coisas que a gente quer conversar sobre esse texto, né? É um texto que a gente já abordou aqui, já falamos algumas vezes sobre ele aqui na Doca. E quando a gente começa o ano, é quase que inevitável os nossos corações, a nossa mente, as nossas conversas, tudo girar em torno de expectativas, né? É no começo do ano que a gente pensa que vai juntar dinheiro, é no começo do ano que a gente pensa que vai trocar por emprego melhor ou poder mudar numa casa melhor,
a emagrecer, vai fazer tantas coisas, né? E esse texto aqui, ele nos apresenta a triste realidade de pessoas que caminham com Jesus, mas ainda estão preenchidas de expectativas em duas esferas, né? Aí você fala. A primeira esfera, que é interessante a gente perceber aqui, é a esfera de que eles andavam com Jesus, né? São discípulos, não são parte dos 12, mas possivelmente são parte dos 70. Caminharam com Jesus perto por pelo menos aí 3 anos e não bastante de tudo o que eles viram, de tudo o que eles assistiram, eles ainda tinham as expectativas muito desajustadas em relação ao ministério de Jesus, no sentido dele ser a promessa, né? O Messias prometido, né? Então, quando Jesus chega para conversar com eles perguntam para Jesus, é até estranho, né? Você é o único que não está sabendo o que aconteceu, né? O que aconteceu? Você não sabe da história do Jesus? Né? Ele era um profeta poderoso em palavras. Então, assim, de fato, Jesus cumpre lá os 3 ofícios, né, que a gente tem no Antigo Testamento, o profeta, o sacerdote, o rei. Jesus é, sim, um profeta. Mas até em outras comunidades religiosas, Jesus foi reduzido a um profeta. Jesus não é só um profeta. Mas eles caminhavam com Jesus e pensavam, ele é um grande profeta, ele é alguém poderoso, ele é alguém que opera milagres e estar com eles, o que me fala comigo bastante nesse sentido. Estar com Jesus durante todo esse tempo e ver Jesus, ouvir Jesus, caminhar com Jesus, não foi suficiente para eles perceberem quem Jesus de fato era. E não era por falta de revelação, não era por falta de ensino, não era por falta de relação, não era por falta de nada, era só por um motivo: expectativas desajustadas. Então eles pensavam, eles prospectaram, eles projetaram uma imagem em Jesus que o difere da pessoa de quem ele realmente é. Eu acho que para eles também era difícil, né? Como eles esperavam que seria um cara que viria para revolucionar e fazer com que Israel tivesse seus bons anos e reinasse sobre todos. A partir do momento que eles veem que esse cara morreu numa cruz e eles não o viram ressuscitar ainda, eles não entenderam sobre a ressurreição ainda, acaba que as expectativas de que seria um super momento onde eles participariam desse novo reino, um reino poderoso, esse reino acabou numa cruz. Então acho que é mais questão da expectativa e de certa forma eles frustram as expectativas que eles colocaram sobre Jesus. E não foi falta, né? É o que o Dani está falando. Eles caminharam, Jesus falou inúmeras vezes que era necessário que ele morresse, era necessário que se cumprisse isso para que fosse feito a vontade de Deus, e mesmo assim eles não entenderam e tiveram outra ideia, outra expectativa. Não, e pior, né, meu? Entra anjo na história, entra testemunho. Quando a gente, na religião, esgota as possibilidades de revelação de Deus no sentido de quem Deus realmente é, quando a gente só consegue projetar um Deus que é necessário, porque Deus é necessário, sim. Deus é necessário para o ser humano. Toda divindade, né, qualquer busca espiritual é necessária, mas quando você projeta e não há nenhum vácuo, né? Então você se esgotou de novas possibilidades, você pode encontrar com o profeta, você pode encontrar com o anjo, você pode encontrar com o próprio Jesus. Esse texto é muito emblemático, o fato deles estarem com Jesus, mas a frustração devido às expectativas tamparem literalmente os olhos deles ao ponto deles não conseguirem perceber. Então assim, aí você fala assim, mas isso os caras foram muito debilitados ou muito sem fé. Não, assim, nós temos a mesma necessidade de projeção. Sim. A gente ainda pensa em Jesus numa figura deslocada da pessoa de Cristo, assim. Sim. A gente ainda projeta coisas em Deus que Deus, de fato,
não está engajado naquilo, ou não tem compromisso com aquilo, ou não está dentro do pacote do que é a vontade de Deus no sentido da revelação, e a gente caminha com Deus, a gente anda com Jesus, a gente caminha, a gente relaciona, a gente ora, a gente faz de tudo, mas é um risco das expectativas da religião, é que no fim a gente termine frustrado justamente porque a pessoa real de Jesus, de Deus, não tem nada a ver com a pessoa que eu penso que ele é. Assim. E outra coisa, sei que você quer falar, isso aí vai levar esses caras a um segundo movimento, que é um movimento de uma expectativa que, além de deslocar a figura real de Jesus da pessoa do Cristo, ela desloca o ministério de Cristo, no sentido, eles falam assim para Jesus, você não sabe o que aconteceu? Ele morreu, aquelas coisas todas, e nós pensávamos que ele viria e que ele queria redimir o nosso reino. Pessoas que não conhecem de fato a Deus, a Jesus, na sua revelação, de quem ele realmente é, projetam inevitavelmente o que ele deve fazer. Então, eles queriam que Jesus fosse o rei, porque aparentemente ele seria um bom rei, obviamente, e eles tinham certeza que ele iria redimir Israel. Então, duas questões aqui. Primeira, projetar o que Jesus deveria fazer e não ao contrário. E segundo, uma visão ainda muito limitada do que Jesus tinha que fazer. Porque Jesus, ele já tinha demonstrado que o seu ministério e o seu caminho não era mais restrito ao povo de Israel. Então, a mulher samaritana, o cara lá, o bom samaritano, a parábola, algumas conversas que Jesus teve, algumas pessoas que Jesus encontrou, algumas pessoas que Jesus curou, não eram parte do arraial dos judeus, né? Então, essas expectativas tiram Jesus do que ele deveria realmente fazer e projetam em Jesus coisas que ele poderia fazer e minimizam o ministério de Jesus. O que você acha disso aí? Não, eu acho que, voltando um pouquinho, né, na questão das expectativas que a gente acaba colocando, trazendo um pouco para nós, né? Às vezes a gente coloca tantas expectativas em Jesus que isso mais afasta a gente dele, porque a gente fala, Jesus era perfeito, então eu nunca vou conseguir ser, então eu não vou nem tentar. Uhum. E a gente vai colocando tantas expectativas do que Jesus deveria fazer em nossa vida, que aí quando ele faz algo contra, a gente também entra em crise, né? E a gente talvez faria igual esses dois discípulos, né? Iriam embora e iriam para um caminho que não faz mais sentido. Então, as expectativas, muitas vezes, que a gente vai colocando, diferem das ideias que Jesus tem para a nossa vida, diferem da ideia que Jesus é, ou que Deus é, e a gente acaba ficando realmente cego, né? Eu acho que a questão dos discípulos aqui é muito o que a gente faz no nosso dia a dia com as expectativas, né? Uhum. Ainda mais quando a gente traz para um começo de ano, das expectativas do que a gente vai fazer esse ano, das expectativas do que a gente vai poder fazer ou que não vai poder fazer, e a gente vai colocando expectativas, e quando essas expectativas são frustradas, a gente quase que se mata ou fica doido e não faz sentido, né? Então, muitas vezes a palavra expectativa realmente acaba ferindo, porque acaba deixando a gente cego para enxergar as coisas que realmente devem ser. E até o que você falou, a gente às vezes se frustra e o que acontece, você usou a palavra, né, contra, acaba sendo contra o que a gente pensava. Então, é esse lance tão sutil, né, que você colocou. A gente está tão dentro de nós mesmos, da nossa própria vontade, dos nossos próprios sonhos, dos nossos desejos, das nossas expectativas, que tudo que acontece fora dessa linha que a gente traçou para a nossa própria vida soa como se fosse contra nós. Uhum. E alguns acabam entendendo que se é contra nós, Deus é contra nós. E a pessoa que estava lá no caminho da religião, e da oração, da busca, ela, pela sua expectativa cravada, assim, pelo muro, né, pelo altar que ela construiu das suas próprias expectativas, no fim, ela se distancia de Deus
Porque esse Deus que não serve para cooperar com o que eu quero ou o que eu pretendo fazer, ele não serve para mim. E aí é como se o nosso Deus fosse mais um entre todas as possibilidades de divindades que a gente tem. Então, tipo assim, ele não serve para mim. Pode ver que a maioria das pessoas frustradas, elas não abandonam a religião, elas trocam de religião. Então, é sempre uma troca para ver se o próximo Deus coopera, é mais a favor. Vai entrar nas expectativas dela. E tem aquele texto que a gente pregou aqui de Romanos, né? A ideia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes se entregou por nós. Então, não sei se está entendendo. Sim. Na verdade, não sei se eu estou sendo claro. A gente ainda relaciona com Deus pensando em coisas que podem acontecer. E por isso a gente se frustra. O texto aí de Romanos nem estava no script, né? Mas esse texto nos faz voltar, né, a nossa mente para o que de fato já aconteceu e que mudou a história e a nossa história. Então, aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou. Então, a nossa caminhada não é a caminhada como dos discípulos, não deveria ser, uma caminhada que traça projetos e convida Deus como um Shark Tank, assim, né? Como um investidor. Né? Deus acaba sendo, a gente faz um pitch, né? Então a gente apresenta o nosso pitch, o nosso orçamento, vontade, os nossos sonhos, as perspectivas de retorno, de lucro, e Deus é como se aquele cara na cadeira, um investidor, e ele fala assim, vou fazer parte desse negócio aí. Sendo que o próprio texto traz um ensinamento e vai caminhando para o que a gente chama de remédio, sei lá. Talvez a única forma de mudar esse jeito de pensar é tendo um encontro real com a pessoa de Jesus. E às vezes a gente pensa, mas eu me encontrei com Jesus, cara. Às vezes eu pergunto para as pessoas, será, cara? Entendeu? Será mesmo que você encontrou com Jesus, com Deus em carne, né? Ou você teve uma experiência com Deus do ventre, que é o que Paulo fala. E o Deus do ventre pode ter a forma de Jesus. O Deus do ventre pode parecer com Maomé, o Deus do ventre pode parecer com qualquer um. E aí Jesus continua lá, e Jesus vai para a mesa, é muito louco, velho, porque Jesus prega a Bíblia inteira, os profetas e o texto de Moisés, e aí ele vai para a mesa, e quando ele vai para a mesa, ele parte o pão. Então, não é apenas sobre o ensino de Jesus na figura da Torá, dos profetas, não era apenas o que falavam, né, que Jesus fala, testemunhavam de si, mas o que ele sempre fez startou na mente desses caras, mais ou menos que juntou, né, a pessoa que eles pensavam que Jesus era com a pessoa que Jesus de fato era, e quando eles abriram os olhos, eles perceberam. Então, assim, e quando eles perceberam, eles retornam, então eles não têm mais expectativas. O que eu acho muito legal aqui do texto é uma frase que Jesus fala, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí ele entra na história e volta a falar, né? Mas eu acho que essa frase serve muito para nós, né? Eu sempre tento trazer a parte mais prática da questão de assim, quantas vezes a gente já ouviu sobre Jesus, quantas vezes a gente já ouviu os evangelhos, quantas pregações, quantas vezes a gente falou sobre, e mesmo assim, todo começo de ano, a gente coloca novas expectativas no que Jesus vai fazer em nossa vida, e não o que a gente vai fazer a partir de entender o que Jesus fez, né? Eu acho que é legal o que a gente acabou falando na semana passada, da questão do arrependimento e de realmente mudar a rota, e é o que a gente entra aqui no final do texto, né? Eles estavam indo numa rota, e aí o texto deixa bem claro, né? Que eles voltam, eles levantaram e voltaram imediatamente, eles voltaram, mudaram essa rota, porque eles realmente entenderam o que estava fazendo, né? Eu acho que o que é interessante desse texto é realmente
a questão que a gente trabalhou muito da expectativa que a gente vai colocando, mas a partir do momento que eles entenderam quem Jesus era, eles têm o passo de voltar. Em nenhum momento a gente ouve aqui, né, Jesus falando, volta lá e agora faz o que vocês entenderam. Não, é uma ação que eles entenderam a partir do que Jesus fez, a partir de sentar na mesa, a partir de Jesus... É uma resposta, é uma resposta. Exato. Não tem como encontrar com a figura real de Jesus e ainda permanecer com o coração cheio de expectativa. Então, os caras caminharam o dia inteiro e agora de noite eles tomam um caminho de volta, que ninguém andava à noite, era perigoso, mas eles se arriscam, eles estão cansados, é um caminho assim, 11 quilômetros, beleza, não é uma caminhada, né? Quase todo mundo... caminhada. Sim, para nós é uma caminhada, para eles é muito mais do que isso. Sim. É 11 quilômetros no nada, no deserto, não tinha pavimento. Então, eles não calculam isso. Então, as expectativas deles levaram eles para um lugar mais confortável, que quase ninguém lembra disso. Mas Emaús é um lugar de conforto, Emaús é um lugar de águas quentes, Emaús já era um lugar de descanso. Para nós no Brasil seria tipo Caldas Novas, assim, um lugar literalmente de águas quentes, um lugar onde as pessoas vão lá se fazer pousada, fazer descanso. As expectativas frustradas colocam as pessoas nessa sensação de que a vida é pesada demais e que a gente tem que passar por momentos sempre de descanso, de frustração, que às vezes é real. Mas o encontro real com Jesus devolve os caras para a vida real, talvez, e os caras têm que caminhar tudo de novo, e os caras têm que voltar para Jerusalém, os caras têm que se submeter ao retorno. Os caras, até eles têm um pouco de dificuldade aí, você não tinha percebido? Meu coração queimava nada. Eles estavam ali tentando deixar menos pior a situação. Menos pior. E eles têm que voltar, cara. Mas por mais difícil que seja, com certeza foi a melhor decisão. O encontro real com Jesus. E aí duas coisas, né, Rafa? Então, se a gente falou que as expectativas distanciam a pessoa da realidade de Cristo e coloca as pessoas numa posição do que elas esperam que Jesus faça, aqui Jesus aparece para eles e faz o que sempre fez, que é partir o pão. Então, quando eles encontram com a figura real de Jesus e quando eles veem Jesus a partir do que ele realmente faz, eles voltam para fazer o que eles têm que fazer. Então, aí que acho que a gente vai encerrando nesse sentido de começar o ano, a figura que vem na minha cabeça é uma folha em branco mesmo. Assim, geralmente, o final de ano é um movimento, e o início de ano é um movimento de muita escrita, de muitos traços, né, de muitos projetos. Assim. Eu imagino esses caras ou rasgando ou amassando e jogando no lixo os seus próprios desejos e voltando para Jerusalém como quem volta com uma folha em branco, falando assim, cara, vamos de novo. Mas eu não imagino esses caras tristes. Essa que é a pegada. Porque às vezes para nós, assim, falar de um retorno onde a gente tem a ideia de que tudo que é difícil é ruim. Sim. Então assim, foi difícil, foi de noite, foi perigoso, não era comum. Então a gente faz uma leitura mais triste do retorno do que da ida. Sendo que a felicidade plena, a satisfação desses caras está em voltar até Jerusalém, encontrar com os 12 e agora testemunhar para os caras o encontro real e o que eles deveriam fazer. Então... eu acho que a questão que a gente coloca realmente do ser difícil, né? A gente sempre quer fazer o mais fácil porque ele é mais rápido, né? Então a gente continua comendo um monte porque o fazer regime e emagrecer é um processo longo que vai durar e vai demorar para a gente chegar no corpo que a gente quer. Então a gente prefere continuar no pior. Então acho que realmente aqui realmente é uma caminhada, é desconfortável, não é gostoso, mas eles entenderam que ela era necessária para eles voltarem e testemunharem e começarem a viver. O interessante também é quando a gente fala de vamos colocar um papel em branco, não é a gente fazer a música do Zeca Pagodinho, né? Do Deixa a Vida Me Levar vamos vivendo aqui. Mas é realmente entender o que Deus quer fazer a partir de nós e o que a gente pode fazer a partir de entender isso. Então a gente entendeu, a gente refletiu o nosso ano passado, como que ele foi,
E agora a gente vai, a partir da vida de Jesus, como que a gente vai moldar esse ano, sem nossas expectativas frustradas em cima de Jesus, sem nossas expectativas frustradas em cima dos outros. Isso acontece muito nas nossas relações, né? Da gente pôr expectativa, esperava que ele vinha falar comigo, esperava que ele ia cuidar de mim. Não, a partir da que a gente entendeu Jesus, a partir do momento que Jesus foi revelado pra gente, assim como ele foi aqui, e ele se revela para os outros, a gente ter a ação de fazer, né? Não ficar esperando, vou ficar esperando então Jesus fazer aqui e eu participo. Não, a gente já entendeu, então a gente vai fazer. Quem espera ainda procura alguma coisa que não aconteceu. Então, o texto não é para fazer a gente esperar, né? O texto é para fazer a gente ir. Então, o lance da folha em branco realmente não é uma folha em branco no sentido de eu não ter a mínima noção do que vai acontecer. Mas é uma folha em branco no sentido de, cara, eu abro mão de alguns desejos e sonhos, porque eu tenho certeza que, por mais que eu os concretize, pode ser que eu termine mais distante do que Jesus tinha para mim, e quanto mais longe, obviamente, mais difícil o retorno. Então, a folha em branco, ela simboliza não uma atitude de anemia, de paralisia, mas uma atitude de submissão, no sentido, cara, eu só vou colocar aqui coisas que estão pautadas na vontade de Deus para mim, para minha casa. Então eu não vou esperar algo, porque quase ninguém tem dúvida do que tem que fazer. A dificuldade não é se eu tenho dúvida o que eu devo fazer. A dificuldade é tomar a decisão de fazer. Então eu acho que esse ano pode ser um ano de muitas decisões, de muita clareza, de menos dúvida, de menos incerteza, de menos expectativa, de mais certeza, de menos angústia, né? De menos ansiedade, no sentido de que a gente entenda que esse caminho de retorno e depois de construção ao lado de Jesus, né? Ele ainda é a melhor decisão que a gente pode tomar, no sentido de que me engajar nas coisas de Jesus, ser um agente de Deus no meu trabalho, ser um agente de Deus na minha casa, no trânsito, em todos os lugares. Então, que esse ano a gente consiga se engajar, porque a gente ainda está achando que quem trabalha nesse reino está fazendo algum tipo de favor, sei lá, para Jesus, né? Cara, não é. Viver a vontade de Jesus, por mais que seja difícil às vezes, ainda assim é a melhor coisa para se fazer. Esses caras voltam, assim, com certeza cantando, alegre, feliz, e por mais difícil que seja, eles estão voltando para cumprir um propósito, para fazer algo maior do que eles, para fazer algo maior do que a vontade deles, para fazer algo maior das coisas que eles pensavam, para entrar no time real do que eles deveriam fazer, e não do que eles gostariam de fazer. Então, está na hora da gente, como crente, como gente, começar a tomar decisões que englobam as decisões dos nossos deveres e não dos nossos prazeres. Então, não é mais o que eu gostaria de fazer, mas o que eu tenho que fazer, porque eu vi Jesus. Né? E quando eu vi Jesus, eu ressignifiquei a minha história, os meus desejos, os meus sonhos, a minha forma de ser gente, a minha forma de ser empregado, de ser patrão. Então, que nesse ano possa ser assim. Amém, amém. Não tem mais nada para completar, não. Eu acho que é realmente isso. A gente conseguir mudar essa chavinha, né? Para não falar a palavra do coach, né? Mudar o mindset, mas mudar essa chavinha realmente de não criar as expectativas e realmente, a partir do que a gente entendeu, a gente viver e como um dever, mas não como um dever ruim, né? Que a gente tem a mania de achar que o que a gente é obrigado a fazer ou que é um dever nosso é ruim. E não, faz sentido. A partir do momento que a gente encontrou Jesus, faz sentido ser assim. Não é uma obrigação nossa, é que vai fazer sentido a gente cuidar, a gente servir, a gente amar, a gente participar da comunidade, seja qual ela for, participar da igreja de Jesus e caminhar com as pessoas e cuidar. Então, acho que é isso. É isso. Se você quiser, você pode aproveitar essa folha em branco e ao longo do tempo aí da caminhada desse ano, em vez de escrever coisas que você gostaria que acontecesse ou que Jesus fizesse por você, mas que você tivesse essa folha num lugar assim fácil de pegar,
para que tudo que você ouviu de Deus ao longo desse ano, você escreva lá, para que não seja uma folha de expectativas, mas seja uma folha de dever, de compromisso com o que Jesus já falou para você. Então vamos orar, ora para nós aí, a gente encerra e espera muito que nesse ano, dentre todas as coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, que a nossa comunidade também continue caminhando na direção desse projeto de Jesus. Amém. Vamos orar então. Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor se faz presente e o Senhor se revela em nós. O Senhor se revela através de nós, o Senhor usa as pessoas para se revelar e a gente quer ser usado para isso. Que realmente a gente não coloque expectativas no que o Senhor vai fazer na nossa vida, que a gente não coloque deveres seus com a gente, mas que a partir do momento que o Senhor se fez presente, a partir do momento que o Senhor nos encontrou, que a gente possa entender que nós temos alguns deveres com isso, que nós amamos o Senhor e por isso nós obedecemos os seus mandamentos. Então que o Senhor cada vez mais se faça presente, se alguém que nos ouve aqui não o encontrou ainda, que o Senhor possa bater a porta e que ela abra a porta e realmente aconteça esse encontro e que ela possa entender os seus deveres a partir do momento que ela encontrou o Senhor. Nós pedimos pela comunidade, nós pedimos por esse ano de 2022, que realmente a gente possa caminhar junto, para que a gente possa estar à mesa junto, que a gente possa passar por todas as dificuldades e alegrias juntos, realmente entendendo que o nosso dever, os nossos deveres que nós temos com o Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui mais um ano, conversando, falando sobre isso, e agradecemos porque o Senhor usa a gente para falar um pouco. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. 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 Amém, gente. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Valeu, um abração. pessoal. Espera um pouquinho aí, faz o seguinte, não esquece que semana que vem a gente volta aqui com o nosso presencial, ainda continua, obviamente, no online, mas você pode vir com a gente dia 9 de janeiro, às 10h40, na verdade às 10 horas do nosso café, às 10h40 a nossa celebração, você é o nosso convidado e não precisa mais fazer a inscrição no site, é só chegar, você e sua casa são muito bem-vindos aqui, a gente te espera, um abraço.